amores, bom dia! Tudo bem com vocês? Vamos para a nossa revisão de português de hoje e nós vamos começar revisando os verbos no tempo pretérito perfeito, os verbos de segunda conjugação e o de terceira conjugação. Então eu coloquei o exemplo para vocês aqui, primeiro do verbo comer, que é um verbo de segunda conjugação. Por que o verbo comer é um verbo de segunda conjugação? Porque o verbo comer termina em er. Então, vamos prestar atenção aqui nas terminações do verbo comer conjugado no tempo pretérito perfeito. Então, ficou assim, ó. Eu comi, tu comeste, ele comeu. Nós comemos, vós comestes e eles comeram. Essas terminações vocês vão usar para conjugar na atividade de vocês o verbo viver, que também é um verbo de segunda conjugação. Agora vamos para o exemplo do verbo dividir, que é um exemplo de verbo na terceira conjugação, porque vocês sabem que quando o verbo termina em ir, ele é um verbo de terceira conjugação. Então, tem aqui o verbo dividir conjugado no tempo pretérito perfeito, passado de ontem, tá? Então, olha, eu dividi, tu dividiste, ele dividiu, nós dividimos, vós dividistes e eles dividiram. Vocês vão usar essas mesmas terminações, porque vocês sabem que as terminações não mudam, para conjugar o verbo partir no tempo pretérito perfeito, tá? No número 2, vocês vão usar a vírgula quando for necessário. Então, vamos relembrar quais são as regrinhas para usar a vírgula que vocês aprenderam? Então, usamos a vírgula nas datas, né, para separar o lugar do dia, mês ou ano. Usamos a vírgula no chamamento. Usamos a vírgula para separar as enumerações. Lembraram? Então, vocês vão ler as frases e onde for necessário o uso da vírgula, vocês vão colocar, tá? No número 3, vocês vão pontuar as frases. Quais os sinais de pontuação que vocês já aprenderam? Vocês aprenderam o ponto de exclamação, que ele é usado nas frases exclamativas, né? Aquelas que indicam uma admiração, um medo, susto, né? Espanto. O ponto de interrogação, que é aquele usado no final das frases interrogativas, que são aquelas que fazem pergunta. E o ponto final, que ele é usado sempre no final das frases afirmativas e negativas. Lembraram? No número 4, é para usar corretamente os acentos, o agudo e o circunflexo. O acento agudo, ele abre o som da vogal e o circunflexo, ele fecha o som da vogal. No número 5, vocês vão correlacionar. Vocês vão colocar número 1, se a palavrinha for oxítona. Número 2, se ela for paroxítona. E número 3, se ela for uma palavrinha proparoxítona. Então, separem as sílabas, né? Vejam a posição da sílaba tônica. Se a sílaba tônica, a sílaba mais forte da palavra, for a última sílaba, essa palavrinha ela é uma oxítona. Se for a penúltima, ela é uma paroxítona. E se a sílaba tônica for a antepenúltima sílaba, ela é uma proparoxítona. Lembrando que vocês têm que olhar sempre começando pela última sílaba. Tá bom, amores? Vamos virar que tem uma continuação, tá? No número 6 é para envolver os dígrafos. O que são dígrafos? São duas letras que representam um único som. Então, é só para envolver os dígrafos. Prestem atenção que tem palavrinha que tem 2, tá? No número 7, é envolver os encontros consonantais e depois separar as sílabas. O que é um encontro consonantal, como o próprio nome da palavra diz?
é um encontro de consoantes, certo? Número 8 é para circular os tritongos. Vamos relembrar como é que se classifica os encontros vocálicos. Na atividade está pedindo só os tritongos, mas nós vamos relembrar. Separem as sílabas. Se as vogais ficarem separadas, uma vogal numa sílaba e a outra vogal em outra sílaba, temos um hiato. Se vocês separarem as sílabas e ficarem juntinhas na mesma sílaba, duas vogais juntas, nós temos aí um ditongo. E separou a sílaba, ficaram 3 vogais juntas, então aí nós temos um tritongo. Então vocês podem fazer a mesma coisa. Separem as sílabas para vocês poderem observar como ficarão essas vogais, tudo bem? Porque é para circular somente os tritongos. Número 9, vocês vão classificar as palavras quanto ao número de sílabas. Vamos relembrar? Dependendo da quantidade de sílabas que a palavra tem, ela recebe um tipo de classificação. Então, se a palavrinha só possui uma sílaba, ela é uma monossílaba. Se a palavrinha tem 2 sílabas, ela é uma dissílaba. Se tem 3 sílabas, ela é uma trissílaba. E se ela tiver 4 ou mais de 4 sílabas, aí nós temos uma palavrinha polissílaba. Então, vocês observem aí, contem quantas sílabas tem a palavrinha e classifiquem. Se é monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba. No número 10, está perguntando de quantas letras nosso alfabeto é formado. Então, escrevam o alfabeto e contem quantas letrinhas possui o nosso alfabeto. No número 11, é para vocês escreverem o alfabeto minúsculo. Lembrando das perninhas das letras que ficam para baixo da linha, tá? F, G, J, P, Q, Y e Z. Tem que botar a perninha lá para baixo da linha, não coloquem para cima, não vai estar errado. No número 12, pergunta quantas e quais são as vogais. Então, coloquem lá a quantidade e do lado escrevam as vogais. Quantas e quais são as consoantes? Contem as consoantes, coloquem a quantidade e escrevam ao lado quais são as consoantes. No número 14, pergunta quando devemos usar as letras maiúsculas. Então, lembrem da regrinha, quando é que se tem que usar as letras maiúsculas. No número 15, vocês vão arrumar as palavrinhas em ordem alfabética. E no número 16, pergunta quais são os artigos definidos e quais são os artigos indefinidos. Tá bom, amores? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês chamem a tia pra gente tirar as dúvidas. Um beijo pra vocês e até a próxima!